mais tarde, desejo uma boa sorte. Boa tarde a todos. Esperamos que todos estejam bem. Vamos fazer a apresentação inicial aqui da chapa Vamos Iremos. Para mim, eu me chamo Ederli Marangon, sou candidato a diretor, sou servidor do Campus Alegrete desde 2012. Sou graduado em boa tarde a todos. Esperamos que já fui coordenador do curso de Engenharia Civil no campus, bem como representante docente por vezes na CLN, no Conselho do Campus. O colega João Pablo é o candidato então a coordenador acadêmico, servidor do Campus Alegrete desde 2011, bacharel em Ciência da Computação, atua principalmente na área de Engenharia de Software, é coordenador acadêmico neste momento, foi coordenador do curso de Engenharia de Software também por algumas vezes, e representante também do campus na Comissão Superior de Ensino. E o nosso colega candidato a coordenador administrativo, o administrador Frank Paim, servidor do Campus Alegrete desde 2006, tem graduação em administração, especialista em gestão do conhecimento e mestre em gestão e organizações públicas. Tá? A gente vai dar um foco um pouco diferente, buscando aqui primeiro apresentar os norteadores da nossa proposta, que tem como transparência, motivação e dedicação. A transparência porque a gente entende que isso é o princípio da nova gestão pública, né, em que deve estar aberto, então, em todos os sentidos da comunidade a que compõe e a sociedade também. Então, a gente pretende dar transparência nos atos, nos processos, na aplicação dos recursos, nas informações e na forma de conduzir. A motivação, a gente entende que diretor, sou servidor ancorada principalmente no engajamento. Sou graduado em do campus, docente por CLN, transformando esse engajamento com a missão e a visão da universidade e do campus. Acadêmico, servidor do campus Alegrete. Esse engajamento para a realização do projeto, ações que nós vamos desenvolver, atua para proporcionar o melhor de software de todos nós, né? Não fazer acadêmico neste momento, que é universitário, né? Então, acreditamos que a motivação e a colaboração no trabalho conjunto fazem com que as coisas acontecem. Né? O nosso colega e sempre todo mundo participando. Tá? A dedicação, servidor do Campus Alegrete, a gente entende que todo o trabalho que é dedicado, seja em sala de aula, administrativo, técnico, terceirizado, em todas as esferas, gestão e organização fazem parte do nosso campus, a gente consegue imprimir, então, qualidade e algo diferenciado para nós colocarmos o máximo de dedicação. Motivação acreditamos que esse seja um princípio essencial para que a universidade atinja a excelência pública, né? A qualidade e a gestão só pode ser obtida se assim a sociedade também fizer. Então a gente pretende dar a palavra ao colega João. As propostas a gente dividiu em 6 itens. Graduação, pós-graduação, pesquisa e inovação e extensão tem 6 propostas dentro delas. A gestão, a gente tem 8 propostas, a infraestrutura 9 e o relacionamento com a sociedade 5 propostas. Passo a palavra agora então para o colega João Pablo. Colega João Pablo, da Universidade e do Campo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Esse engajamento para a realização dos projetos, ações que nós agradecemos novamente a oportunidade de conversar com melhor. E aqui a gente vai dar destaque em alguns pontos que a gente entende como importante e temos como meta para trabalhar nos próximos anos, que a motivação, que tange a graduação, no trabalho conjunto, um ponto importante que as coisas e a gente sente que isso é nevrálgico para o nosso campus, é a melhor divulgação dos cursos. A gente precisa atrair alunos, a gente precisa melhorar o nosso ingresso em todos os sentidos, mais alunos, melhores alunos, e acho que esse trabalho de venda das nossas ideias, das nossas capacidades, da qualidade dos nossos cursos é fundamental para que a gente consiga atrair esses talentos e não nos pormos em risco, né? Campus sem aluno é campus que
corre risco de fechar. Também a gente precisa melhorar a qualidade dos nossos cursos, e isso aí a gente vê que os processos de autoavaliação e melhoria contínua têm que ser sistemáticos, tem que ter critérios, estruturas e ferramentas bem definidas. Acho que esse é um ponto importante também, que nós pretendemos deixar mais estruturado, melhorar o que já tem hoje, otimizar as ferramentas, dar transparência para os resultados. Um outro ponto que também é crucial é o foco na diminuição da retenção e de evasão. A gente tem que, em vários aspectos, repensar a forma de ensinar, sem deixar a qualidade cair, mas o ensino mudou, o público-alvo mudou. Nós hoje temos concorrência, né? As universidades federais hoje têm concorrência, então a gente tem que, de alguma forma, modernizar a nossa estrutura, principalmente os PPCs, com uma visão mais dinâmica do ensino, como uma das ferramentas, uma das possibilidades para diminuir a retenção e a evasão. Tá? Também a gente vê como oportuno esse legado que a gente entende que vai ficar após pandemia, no que se refere aos meios digitais, e usar como acelerador a experiência do ensino remoto. A gente sabe que pode tirar lições bem interessantes, né, desse esforço que foi para colocar a universidade a funcionar de forma remota, e fica lições que isso pode virar diferencial estratégico ali na frente. Expansão de oportunidades de estágios, a integração dos nossos acadêmicos na indústria local, ou não necessariamente local, regional, internacional, o que for. A gente tem que ampliar as oportunidades de estágio, a gente tem que conseguir inserir o nosso aluno. Tá? E para isso criar políticas, simplificar processos, minimizar a burocracia, a gente vê como parte importante. A expansão da oferta de cursos também, de forma estratégica, realista, para não dar o passo maior que a perna, mas o campus tem que crescer, e uma forma de crescer é o aumento da oferta de cursos. Bom, no que tange a pós-graduação, pesquisa e inovação, algumas das metas acabam se repetindo, né? Então, ampliação dos cursos, dos programas, o fortalecimento dos programas que tem hoje. Mas um ponto aqui para destacar é a busca por parcerias em qualquer nível de fomento, parceria público-privada, órgãos governamentais ou não. A ideia é aproximar a universidade do que temos para além dos nossos muros, para que a gente consiga trazer mais ideias, fazer inovação, criar produtos diferenciados. Tá? A gente também acha que o planejamento e autoavaliação é importante para melhoria contínua dos nossos programas de pós. Outro aspecto que cabe destacar é o incentivo a iniciativas empreendedoras. Faz parte da missão da Unipampa o desenvolvimento econômico da região. E se nós, de alguma forma, não motivarmos os nossos egressos a empreender, a gente está deixando um ponto de fora, né, que é justamente o desenvolvimento econômico. Uma das formas, talvez, mais efetiva de impactar na economia da cidade é o aluno se graduar e abrir a empresa aqui do lado. Não ir para uma multinacional fora do país, por exemplo. Isso é bom para a carreira do aluno, mas acaba não ficando nada para a cidade. E esse apoio às iniciativas empreendedoras, tanto para servidores quanto para os alunos, a gente vê como estratégico. E também, né, a expansão da oferta da pós. A nossa pós tem que crescer constantemente, sempre sendo estratégico e realista. Não podemos dar o passo maior que as pernas, mas também não dá para ficar de braços cruzados. A gente tem que aproveitar as oportunidades e ampliar o campus. Acho que é isso. Dali. Frank, passamos a palavra para Frank. Boa tarde a todos, né? Estamos aqui nesse segundo debate. Aí eu vou explicar dois eixos da nossa proposta, que são a extensão e a gestão, né? Para a extensão, ali nós pensamos em achar formas de criar mecanismos de interação e diálogo com a sociedade, para que essa interação, esse diálogo, possa fomentar os nossos projetos e ações de extensão. Nós podemos, através disso, captar as demandas da sociedade e reverter isso em projetos que sejam de interesse tanto da universidade quanto da nossa sociedade, né?
Pensamos também em manter apoios aos eventos, como principalmente o Anima Campus, que se mostrou um evento extremamente benéfico em termos de integração entre a comunidade interna e externa, tá? Vamos buscar efetivar a curricularização, né, através das ações de extensão, que são 10% ali de cada crédito das disciplinas, né, e o apoio a atividades de formação continuada e de prestação de serviço. Nesse aspecto, nós citamos exemplos como aquele curso de assistente de construção civil que o campus já fez algum tempo atrás, e também do escritório modelo. Achamos que a universidade tem a capacidade e responsabilidade de trabalhar na questão da qualificação e da prestação de serviço. Pode passar, Helena. Na questão da gestão, ali a gente centrou muito a questão da nossa proposta de gestão, trabalhando muito a necessidade do planejamento, né, como metodologia para alcance de objetivos, planejamento que possa alavancar não só os cursos, como o João falou ali, os cursos de graduação e pós-graduação, mas também alavancar atividades, o próprio campus e a própria universidade, né? Nós queremos trabalhar muito forte nessa questão de termos objetivos, né, e indicadores, metas, para nós conseguirmos atingir aquilo que a universidade pretende. A questão da melhoria dos terceirizados, né, isso a gente sabe que é necessário, algumas atividades terceirizadas ali, elas vêm sofrendo muito com a questão da redução orçamentária, e isso pode trazer alguma injustiça na questão das pessoas que trabalham nessas áreas, né? Por exemplo, nós temos 14.200 metros de área construída no campus e 10 postos de limpeza. Nós achamos, como chapa, que isso é injusto, a gente vai tentar trabalhar para reverter um pouco isso, embora a gente saiba das questões orçamentárias que nos limitam. Outra coisa também é o suporte administrativo, né, aos projetos de pesquisa com recursos externos e o uso da fundação de apoio. Nós sabemos que precisamos melhorar o suporte aos projetos externos, porque a gente sabe que os recursos da universidade eles estão cada vez mais limitados, a gente precisa buscar recursos, tanto recursos públicos quanto recursos privados, né, para fomentar as atividades fins da universidade. A gente sabe que a Fundação de Apoio passou um ano inteiro aí sem ser utilizada, né, por questões de normativas internas que precisavam ainda serem reguladas. Nós esperamos que para 2021 esse problema esteja sanado e que a gente possa utilizar mais da Fundação, do apoio da Fundação para os nossos projetos. Precisamos melhorar a questão dos processos de compra, da efetivação dos processos de compra, através de uma melhor divulgação das informações, né, divulgar melhor essas informações dos processos de compra, fazer com que as pessoas entendam mais como funciona o projeto, para que a gente consiga uma efetividade maior. Acho que esses aí são os principais pontos para a gestão. Bom, obrigado, Frank. No que tange as propostas de infraestrutura, então, é uma coisa que, desde o início, quando a gente começou a conversar, eu, João Pablo e Frank, eu sempre prezo muito e acho que é extremamente importante a gente garantir a instalação e o pleno funcionamento de toda a infraestrutura atual do campus, que ela já é grande, sabemos que falta muita coisa ainda, mas eu entendo como isso sendo fundamental, garantir esse funcionamento, seja em equipamento, seja em condicionadores de ar, né? A gente precisa estar num campus que funcione, que as pessoas tenham vontade de ficar ali e que isso dê resultado em termos de projetos de ensino, né, que a gente consiga melhorar a qualidade do nosso ensino em busca sempre da excelência. Tá? A gente precisa também melhorar a segurança com o uso de câmeras, essa é uma coisa que é fundamental, porque nós temos uma área muito grande para ser monitorada, então o uso de câmeras acho que fará ou dará um bom suporte para nós fazermos isso, né? Buscar uma solução para moradia estudantil, né, que todos sabem que já tem um bom tempo que está parado aí e está sofrendo com alguns vandalismos, então a gente precisa dar uma solução para isso, botar isso, implementar isso, fazer com que isso funcione, né, mas também não podemos deixar de apoiar também os planos de permanência, que a gente entende isso como extremamente importante. Também fazer a atualização do plano diretor e a ligação da moradia estudantil, por exemplo, com o restante do campus, né, e aí precisa buscar, então, verba para viabilização disso, né. Outra coisa importante que eu acho também é buscar as parcerias público-privada em regime de comodato, né, para a gente ter algumas
empresas ali que possam fornecer serviços que são importantes, eu acho, dentro do campus pelo tamanho. Também a proposta para melhorar o relacionamento com a sociedade, a gente dá ênfase, então, no fórum da Universidade e Sociedade e também viabilizar a produção de material gráfico e jornalístico para divulgação, não só do campus para a comunidade externa, como dos cursos e de tudo que a gente produz dentro do campus. Queremos convidar todos a ajudar a construir os novos tempos aí e ficamos à disposição. Agradeço a explanação inicial da CHAP, Novos Tempos, e a partir de agora a gente inicia a sessão de perguntas. Gostaria de deixar claro que todo mundo, a Comissão Eleitoral local, né, ela fez um formulário e enviou para a comunidade acadêmica fazer perguntas, segmentos, pais, docentes e discentes. A partir dessa coleta, a gente vai direcionar as perguntas para a CHAP. Tá? Baseado nesse formulário, vieram 2 perguntas. Pelo formulário, era possível que a pessoa fizesse a pergunta para determinado candidato. As perguntas vieram, a primeira pergunta foi para o candidato acadêmico, o professor João. A pergunta é a seguinte, é da categoria docente, foi um docente que fez, anônimo. A pergunta é a seguinte, não está claro o que a gestão atual fez para buscar a instalação de ar-condicionados no prédio desde o ano de 2020. Visto que a coordenação acadêmica, a continuidade, pergunta, o que tem que ser feito objetivamente para que tenhamos ar-condicionados nos grupos de pesquisa, laboratórios, salas de aula do prédio A3. 10 minutos, professor João Paulo. Cortou um pouquinho, Sidney, mas deixa eu ver só se eu entendi a pergunta. Em relação... Pode repetir? Por favor, é que realmente cortou e para ver se eu peguei toda. A pergunta é de um docente, é o professor João Pablo. Seguinte, não está claro o que a gestão atual fez para buscar a instalação de ar-condicionados para o prédio A3, no ano de 2020. Visto que a coordenação acadêmica terá continuidade, pergunta, o que pretende ser feito objetivamente para que tenhamos ar-condicionados nos grupos de pesquisa, laboratórios, salas de aula do prédio A3? Ok. Tá, vamos lá. Não, ok, agora tá entendido. Bom, primeiro ponto que tem que se explicar é que, na realidade, a coordenação acadêmica, em termos de infraestrutura, não gera o recurso, gera a demanda, e a direção do campus, então, na gestão do orçamento, que faz os encaminhamentos, pedido de compras, tudo isso. Mas, obviamente, a coordenação acadêmica demanda para a direção. Então, isso, na perspectiva da coordenação acadêmica, já está endereçado, existem os processos de compra e o diretor já fez pelo menos 2 reuniões envolvendo a Proplan e a Proad para, de alguma forma, tensionar a questão do ar-condicionado. Então, estou respondendo em nome do diretor, nesse caso, até onde eu recebi o feedback, porque é responsabilidade do diretor esse processo de compras. Então, nesse sentido, a gente tem tensionado a Proad e a Proplan, só que não sai do orçamento do campus. Seria inviável, o orçamento do campus não comporta esse tipo de aquisição. Então, a gente tem feito as tensões junto à reitoria, junto pessoalmente ao Roberlaine, conversado com a Viviane, com o Fernando, para, dentro do possível, agilizar. A questão é que dependia de abertura de processo de compra, não tinha nem licitação válida. A última informação que se teve é que estava aberta lá os pregões, não sei se já ocorreram, se já foram efetivados, como eu disse, a gestão acadêmica cuida
da parte acadêmica, da infraestrutura acadêmica, mas isto, quem monitora efetivamente é o diretor. Para a próxima gestão, o que a coordenação acadêmica vai fazer? Vai seguir justamente tensionando, que é o que cobra. Por exemplo, né, vou pedir para o Ederli, no papel de diretor, que a gente seja mais intenso, faça mais reuniões, porque também não depende do diretor. O nosso compromisso é justamente brigar pelo campus, mas a gente não pode se comprometer com uma solução que não está nas nossas mãos, né? Não é nosso o pedido de compras, ou melhor, o pedido do equipamento é nosso, mas o processo de compras ele é da universidade. A informação que se tem é que está sendo comprado um lote de condicionadores de ar para atender toda a Unipampa. Tá? Então, a nossa tensão enquanto futuros gestores é justamente que o campus seja priorizado. É isso, a pressão ela pode ser de gestão ou até política, mas mais do que isso, o campus fica de mãos atadas. Porque se a gente destinar o orçamento do campus para a compra desses equipamentos, a gente praticamente mata o orçamento. E detalhe, né, se vier dotação para investimento em ativos, normalmente vem para custeio. Então, coisas que são patrimônio, normalmente a gente não tem dotação orçamentária. Então, a gente fez... para concluir, a gente fez medições de temperatura, inclusive, para passar para a ProPlan, para mostrar o quão inviável é trabalhar nos laboratórios a 40, em alguns laboratórios medimos até 50 graus. Então, estamos tensionando e o compromisso é seguir a tensão. A coordenação acadêmica demandando do restante da direção e nós, como gestão, tensionando a reitoria. É o que eu consigo... Obrigado, nós, dando continuidade às questões coletadas, né? Uhum. Mais uma questão que foi enviada pelo formulário. A questão é da categoria docente, também para o candidato a coordenador acadêmico, o professor João Pablo. A questão é o seguinte. Gostaria de saber como serão organizadas as férias dos servidores para não impactar as atividades acadêmicas. Atualmente, temos docentes e pais gozando de férias durante o semestre. Isto não aconteceu apenas na pandemia. Isto diminui o efetivo nos laboratórios de ensino e biblioteca durante épocas de atividades acadêmicas. Os docentes, muitas vezes, condensam suas aulas para finalizar a carga horária da disciplina. Isto nem sempre é bem trabalhado pedagogicamente. E se alguns podem, o que acontecerá se todos solicitarem férias nos períodos letivos? Professor Pablo, 3 minutos, por favor. Ok. Bom, a coordenação acadêmica tem uma hierarquia. Dos setores, quem gerencia as férias são as chefias imediatas. Então, tem a chefia do laboratório, tem a chefia da biblioteca e tem a chefia da secretaria acadêmica. O NUD é o único setor que não tem chefia e daí está direto vinculado à coordenação acadêmica. Bom, as chefias são instruídas a não desassistir o campus em período letivo. Se acontece, e nesse caso nem sempre chega no coordenador acadêmico, porque a chefia imediata que está autorizando as férias, de fato, não deve. E sim, aí é uma questão de atuar instruindo adequadamente as chefias imediatas na montagem dessa escala, mas o critério é da chefia. Então, a chefia faz o agendamento. Quanto aos docentes, que o agendamento é feito direto com o coordenador acadêmico, ou seja, é o coordenador acadêmico que homologa, a regra geral é não tirar férias em período letivo. E eu digo que é a regra geral porque eu olho nos relatórios de férias e vejo as situações de exceção, todas mediante justificativa. Então, um docente que teve
suas férias autorizadas em período letivo, apresentou por escrito uma justificativa. Né? Não posso responder de 2020 para trás. Eu estou falando de 2020 para frente, porque foi o critério que eu adotei. Então, acontece? Sim, acontece. Tem docente que faz, justamente reorganiza. Por quê? Por um motivo justificado e que foi considerado plausível, e essa é uma prerrogativa das chefias, né, entender a plausibilidade das justificativas, das mais variadas que possam ser, no momento que foi considerado plausível e foi autorizado, há esse compromisso de efetivamente cumprir com a parte pedagógica, com a parte didática. A questão é, se isso não está sendo cumprido, bom, aí a gente precisa gerar essas evidências, esses registros, eventualmente os discentes se posicionarem em relação a isso. A última parte da pergunta é, se todos pedirem, ninguém vai ganhar, porque daí deixou de ser exceção e virou regra. Então, a regra geral continua sendo, o docente gerencia suas férias em período não letivo. Agora, durante esse período, né, de reestruturação do calendário, eu solicitei para vários docentes que replanejassem as suas férias justamente por invadir, né, uma coisa ali, 1, 2 dias, né, do início do semestre, tá, tudo bem, uma certa flexibilidade. Agora, para além disso, ou há uma justificativa plausível de o porquê aconteceu assim, ou então o professor readequou o período. Então, não é regra, é exceção. Oi, desculpa, não vi. Não, deu tempo? Concluiu, está terminando. Tudo bem. Era isso. Espero ter respondido. Obrigado pela resposta. Nesse momento, eu queria abrir para o público em geral que está nos assistindo através do YouTube. Vocês podem fazer questionamentos através do chat, na qual eu vou fazer a leitura para os membros da chapa. Fiquem à vontade em fazer perguntas pelo chat. Tá? Nós tivemos, só deixar claro aqui, pelo formulário, nós tivemos só 2 perguntas, né, na qual eu já fiz aos candidatos à chapa, né, ao professor João Pablo. E aguardamos se há outras perguntas no chat. Bom, embora eu seja mediador, nós temos tempo, né, eu posso fazer uma pergunta, mas eu quero fazer uma pergunta que seja respondida. Tem 3 minutos, fiquem a critério quem quiser responder, porque ela vai abranger basicamente todo mundo, os 2 setores. O Frank, ele representa os tais, e o diretor representa professores e tais, e o João Pablo representa os professores. A minha pergunta é a seguinte, eu estou aqui no campus desde 2007, né, e houve várias gestões, várias transformações, vários problemas, e acompanhei eles. Mas eu reparo que existe um problema recorrente, independente de quem seja gestor ou não, a questão de participação dos servidores. Quando eu digo servidores, são professores e tais, tá? Não faço discriminação com ninguém. Eu vejo um problema nesse aspecto, falta de participação desses servidores no que tange a comissões e representações. Infelizmente, dão a palavra, é um parto para a gente conseguir pessoas a trabalhar em comissões e representações. Desta forma, responda quem quiser. Qual que seria a sugestão de vocês, a proposta, fazer com que esses servidores tenham mais interesse em participar nessas representações e comissões? Querem que eu comece, guris? Eu posso falar também. Vai lá, Frank. Tu primeiro, depois eu falo. Cortou bastante. Espero que eu tenha entendido. Sidney, isso é um problema que passa muito pela consciência de cada servidor com relação à contribuição ir além daquilo que efetivamente a pessoa imagina que seja a sua contribuição para a universidade, né? Nós temos aí, os professores têm digamos assim, a responsabilidade de ministrar as aulas, né, de fazer ensino, fazer pesquisa, fazer extensão, e essa questão de participar no dia a dia da universidade através das várias comissões e representações que ela tem, a pessoa acaba assumindo como se fosse um trabalho a mais.
né? E muitas vezes isso aí parte muito da consciência do servidor, né? E um pouco também da capacidade que o campus, a direção, a universidade tem de motivar essas pessoas para dar essas contribuições, tá? A gente sabe que, por exemplo, se a comissão local de eleitoral, por exemplo, assim, é um grande problema quando a gente precisa fazer uma renovação da comissão eleitoral local. É um grande problema quando a gente precisa de pessoas para preencher os cargos de representação, seja do conselho, seja de uma comissão de curso, tá? Mas o que a gente pode fazer? A nossa chapa pensou muito a questão da motivação. Se tu olhar o nosso plano de gestão, ele trabalha muito isso. Nós pensamos assim, ó, que nós precisamos, nesse momento, principalmente aproveitar esse momento, que nós estamos saindo de uma situação de isolamento, onde todos nós tivemos que, de alguma forma, nos adaptar, nos reciclar, aprender a trabalhar de forma remota, seja no trabalho técnico, seja no trabalho docente, né? Então, nós precisamos aproveitar todo esse momento de resiliência que foi necessário, todo esse momento de afastamento da universidade, para que quando a gente possa retornar efetivamente às nossas atividades presenciais, a gente possa voltar com muito mais motivação, com muito mais vontade. Eu acho que se a gente conseguir, né, levar o campus a partir dessa ideia de motivação, de trabalho, de dedicação, né, que isso está no nosso plano de gestão, através dos processos de planejamento que a gente pretende trazer de volta essa realidade de planejar as nossas atividades, de termos objetivos. Eu acho que isso aí vai ajudar bastante, não digo que vai resolver, mas vai ajudar bastante a gente nessa questão das representações, das pessoas se conscientizarem que precisam participar mais, tanto dos momentos decisórios, quanto daqueles momentos onde a universidade precisa do trabalho e do apoio do servidor, né? Não sei se o João ou o Deli querem complementar. 30 segundos, tá? 30 segundos. Assim, acho que para completar rapidinho, eu acho que hoje, dos aproximadamente 95 docentes que nós temos, apenas 38 envolvem-se em alguma comissão, tá? E dos 38 que se envolvem, a maioria se envolve em mais de uma. Então, eu acho que a gente, no que o Frank falou, o primeiro detalhe é explicar para o pessoal que não é favor, faz parte do trabalho. Algumas obrigações são até regimentais. E, a partir disso, criar algum mecanismo de, pelo menos, transparência. Eu já comentei isso no outro debate, a gente tem que ter esses dados, não podem ser acessíveis só nosso, ou eu só sei isso porque eu fiz uma planilha, né? Não tem um relatório que nos dê essa informação. Então, a transparência ajuda. É isso tudo. Obrigado pela resposta. Eu vou verificar no chat do YouTube para ver se nós temos questões. Ok. Infelizmente, não temos mais questionamentos oriundos do chat do YouTube. A gente está obedecendo as regras do debate, né, que elas são, no caso, foram apresentadas antes, né, do debate, na qual vocês responderiam perguntas oriundas de formulário eletrônico e através do e-mail e também do chat. Vocês já responderam as perguntas do chat, do formulário. Eu até fiz, como mediador, fiz uma pergunta. Como nós não temos mais perguntas oriundas no chat, eu acabo passando para o último passo do nosso debate, que é a explanação final das chapas. Vale ressaltar aqui que a comunidade acadêmica está livre para questionar a chapa ou qualquer candidato através dos meios existentes, sempre mantendo respeito e ética. Então, eu passo a palavra para a chapa fazer o encerramento. São 10 minutos que a chapa tem para fechar. Ok, Sidney, muito obrigado. Então, a gente agradece a todos que fizeram as perguntas aí, né? E eu queria só enfatizar um pouco mais sobre a pergunta que tu te fizeste anteriormente, né? E que o Frank colocou muito bem. Eu acho que é o nosso engajamento com a missão e a visão da universidade. Isso não fica claro, né? Muitas vezes parece que fica meio escondido, né? Mas a gente tem que começar a divulgar isso, mostrar mais para a nossa comunidade qual é a nossa missão e qual é a nossa visão.
E a partir disso, né, mostrar para os servidores, né, o que a gente espera, né, o que a gente tem que proporcionar do serviço público à comunidade. Eu acho que esse é um ponto bem importante, né, que deve ser destacado. Também queria colocar um pouco a mais do que o professor João Pablo colocou com relação a essa parte de condicionadores de ar, né? Eu acho que está ali no nosso plano de infraestrutura. Como eu disse, eu prezo muito por isso e eu acho que todos os servidores, toda a comunidade acadêmica, na realidade, né, ela deve se sentir à vontade para desempenhar suas funções dentro do nosso campus. E isso é um compromisso que a gente vai lutar muito, pretendo conversar muito e ficar monitorando para que seja resolvido o mais rápido possível, né, essa questão da climatização e também a questão das cortinas, né? Bem como também fazer com que o nosso campus funcione bem com aqueles equipamentos que estão fora do campus, trazer eles para o campus. Por exemplo, fazer com que isso seja realmente utilizado efetivamente, em busca sempre, né, da excelência. Então, queria agradecer a todos, passo a palavra para meus colegas aí, deixo bem à vontade. Peço desculpas antes que eu não vi que era para desligar, não via pedido de desligar o microfone, tá? Eu queria fazer uma complementação aí sobre o ar-condicionado também, Derlin, que eu acho importante isso aí. Eu já vi que isso aí o pessoal está preocupando muito o pessoal, é preocupação nossa também. Embora, como o João colocou ali, é uma questão da atual direção, do diretor, do coordenador administrativo, né? Eu, como parte das compras ali, eu acompanho esse processo. Porque a compras, ela funciona sempre o planejamento de compras de um ano para o ano seguinte. Então, nós temos agora o planejamento e gerenciamento de contratações, onde toda e qualquer previsão que o campus vá fazer, ela precisa estar planejada, né, para o ano subsequente. Tá? Quando nós estávamos fazendo esse planejamento, eu conversei com o Telv, nós se colocaríamos persianas, ar-condicionados, aí a gente acabou tendo a informação, pelo menos isso foi o que chegou até mim, né, que isso aí ia ser feito uma compra centralizada pela reitoria, conforme o João falou, tá? O que eu sei desse processo é o seguinte, porque isso aí para nós é essencial, né? Nós, como chapa, de toda a proposta que a gente tem de viabilizar a questão de ter uma infraestrutura que funcione, né, isso aí é, digamos assim, a prioridade nossa para 2021. Só que tem alguns poréns, né? Primeiro, a gente vai ter que se apropriar, né, de qual é a realidade daquele projeto do prédio A3, porque a gente não sabe, eu pelo menos não sei se o João e Derli tem essa informação, se aquele prédio, né, se o projeto elétrico comporta a instalação de ar-condicionados. Essa é a primeira situação. Tá? Então, se o projeto elétrico não comporta ar-condicionados, parece que muitas coisas que foram feitas lá foram feitas com base em gambiarras, vamos dizer assim, né? Nós vamos ter que entrar em contato com a Pró-Reitoria de Obras, né, porque isso aí é uma questão que a Obras tem a responsabilidade para que aquele projeto seja adequado, as adequações sejam feitas para tornar o prédio apto a receber os ar-condicionados. Esse é um ponto. Tem um outro ponto que é a compra dos equipamentos efetivamente. Pelo que eu sei, a Proplan centralizou essa compra e, em função de todas essas variações dos preços que houveram nesses últimos meses, nesse último ano de 2020, muitos daqueles itens que foram a pregão foram cancelados na aceitação, né? Ou seja, o preço lá estava muito abaixo. Então, nós vamos ter que nos inteirar sobre qual é a situação real do registro desses equipamentos. Tá? E um terceiro ponto que vai aí é a questão orçamentária que o João colocou. Tá? Isso, ar-condicionado é investimento, é permanente. Tá? Então, isso depende do quanto nós vamos ter de recursos para permanente, e a gente sabe que a universidade tem priorizado o término das obras, tá? Tem muitas obras que estão hoje, processos de obras que estão represados, né, que precisam ser executados, que demandam investimento, que eu imagino que a prioridade vai ser essas obras. Claro que o nosso também é uma prioridade, mas tem essa questão aí que a gente tem que levar em consideração, que é a questão dos recursos para permanente. E um outro ponto que eu gostaria de deixar, que é relacionado, é a questão das cortinas, as persianas. As persianas também, a informação que chegou para nós é que ia ser uma compra centralizada pela reitoria. Isso eu não sei qual é
o planejamento, qual é a fase dessa execução pela reitoria. Isso é uma coisa também nós vamos precisar nos apropriar dessa informação. Então, eu só queria deixar essa complementação aí, porque são vários aspectos, mas que isso é uma das prioridades, né? Nós não vamos deixar de ir atrás, né, Franco? Não vamos ser omissos, porque isso é uma coisa que, para nós, é fundamental. Bom, da minha parte, eu quero agradecer novamente a oportunidade e eu quero voltar ali num dos pilares da nossa proposta, que é justamente a questão da transparência. Nós somos hoje mal assistidos em termos de ferramental para tomada de decisão e também para transparência das tomadas de decisão. Então, acho que esse é um ponto, e estou sendo bem franco, não é uma coisa fácil de resolver, porque depende de envolvimentos de outros setores, mas tá ali, acho que é um ponto que a gente vai brigar bastante para que a gente, num primeiro momento, se conheça, em termos de números, em termos de estrutura, porque se a gente não tiver uma medida real do que é o campus hoje, a gente pode estar sempre chovendo no molhado, reclamando de um problema que daqui a pouco não é problema, esquecendo um problema que mas está discreto. Então, a gente precisa de um diagnóstico, a gente precisa de um status do campo baseado em dados, baseado em números, não em percepção, em eu acho, ou na minha universidade era diferente, mas aquilo lá era não. Qual é o status do campus hoje? E posso dizer, por estar na gestão, que a gente tem deficiência de ferramentas. Então é um ponto, né? Eu, Ederli e o Frank já conversamos sobre isso, e o primeiro passo de qualquer gestão efetiva é conhecer o chão que pisa, né? Então a gente vai ter que fazer esse trabalhinho de passa-régua, entende os números, organiza os números, valida os números e torna os público para toda a comunidade. E a partir daí, a gente tem os dados que precisa para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Então, gostaria de fechar, né, com esse compromisso, tá lá nos nossos pilares, e reforçar, além dos outros dois que são tão importantes quanto, e agradecer a oportunidade. Estamos aí à disposição de qualquer um, né, por isso, que quiser entrar em contato conosco, seguir a discussão, seguir trocando ideia. E é isso. Obrigado novamente pela oportunidade. Que não se restrinja somente agora, né? Que após também a gente gostaria que o pessoal também nos procurasse para a gente discutir, né? Ações que vão impactar diretamente na convivência nossa no campus, né? E é isso que nós queremos, que tudo funcione. Sabemos que as dificuldades são grandes, mas nós não podemos parar por causa disso, né? Nós temos que seguir em frente. Ok. Eu queria agradecer a participação da chapa e pela discussão, pela apresentação, pelo debate que foi apresentado aqui. Também queria agradecer a participação do pessoal do YouTube, e queria deixar claro aqui para todo mundo que o debate atendeu todas as normas que já foram combinadas anteriormente, que na quinta-feira, dia 16, e sexta-feira, dia 17, é o momento que toda a comunidade acadêmica irá mostrar o que quer para a universidade, no caso, para o campus Alegrete, no processo eleitoral. O processo eleitoral é todo eletrônico, cada discente, professor, TAI, vai receber um link para fazer a sua votação no respectivo, na respectiva cédula em si. Então, pessoal, eu agradeço a todos e uma boa sorte para todo mundo. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Se cuidem. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Ok, pessoal, então concluímos aqui então o segundo debate do Campus Alegrete, dos candidatos à direção do campus. Tá? Uma boa tarde a todos.